longo da história, homens e mulheres exerciam papéis nitidamente distintos. Segundo Gomes, antes da década de 1970, as mulheres não eram objeto de pesquisa a respeito do empreendedorismo feminino e, logo após, enfrentaram muitas barreiras que impediam o sucesso de suas organizações, tendo que provar suas competências muito mais vezes do que os homens. Segundo Gomes, nos anos posteriores a 1980, concluiu-se que as mulheres empreendedoras, em função de fatores involuntários e de decisão consciente, restringiram-se a atuar em áreas tipicamente femininas. Na visão do autor, isso ocorreu pois a sociedade ainda mantinha a ideia primitiva de que as mulheres eram mais vulneráveis e, mesmo tendo a liberdade para conquistar seu espaço no mercado de trabalho, ele era limitado. Nos anos entre 2000 e 2010, questões relacionadas ao gênero ainda são presentes na sociedade. Segundo Souza Corvini Lopes, estudar as relações de gênero dentro das organizações, considerando a multiplicidade dos sujeitos, permite compreender o modo de que a subjetividade do indivíduo é formada, bem como emergem os processos de subjetivação que permeiam suas ações. Diante disso, permite-se chegar à conclusão de que diferenças entre homens e mulheres existirão e serão refletidas no meio empresarial. Porém, é interessante que ambos se vejam como semelhantes, apesar de suas diferenças, e a partir disso se complementarem para atingir os objetivos das organizações, independente da relação de poder que existir. Jonathan aponta a busca pela autorrealização, independência ou estabilidade financeira como motivação para mulheres empreenderem. Já a pesquisa GEM indica que a maioria das mulheres abre seu negócio por vislumbrar uma oportunidade, e não meramente por uma falta ou desejo de completar sua renda. Um fator desafiante para o empreendedorismo feminino é a família. Segundo Alperstedt, Ferreira e Serafim, as funções exercidas tradicionalmente pelas mulheres em casa podem se tornar barreiras quando elas conflitam com as responsabilidades empresariais, pois a pressão recebida tanto dos filhos como do marido acaba provocando um desgaste emocional muito grande, o que pode refletir de maneira negativa nas atividades do empreendimento. Os autores analisaram os relatos de 86 mulheres que participaram do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios Santa Catarina em 2010, onde essas afirmaram que o maior desafio que já ultrapassaram foi o preconceito por serem mulheres e empreenderem em ramos tidos como masculinos. As mulheres possuem habilidades diferentes das masculinas, e isso influencia de maneira positiva nos empreendimentos. De acordo com Vilas Boas, existem importantes diferenças que caracterizam os estilos de empreender masculino e feminino. Além disso, as mulheres possuem uma ótima capacidade de persuasão e preocupação com os clientes e fornecedores, o que contribui para o progresso da empresa. A mulher brasileira é uma das que mais empreende no mundo. Segundo a GEM, dos 23 milhões de empreendedores iniciais, 51% são mulheres e 49% são homens. Entre os empreendedores estabelecidos, os homens representam 55% e as mulheres 45%. Por um longo período existiu um mito popular que dizia: lugar de mulher é em casa, impondo que as mesmas eram incapazes de desenvolver de forma física ou intelectual atividades fora de casa em comparação aos homens. Porém, com o início da Revolução Industrial, este quadro começou a mudar-se, lentamente, pois com a necessidade de aumento da produção fabril, aumentou-se consideravelmente o número de mulheres empregadas. Apesar disso, as jornadas de trabalho e os salários ainda eram desiguais. Outro forte impulsionador de entrada da mulher no mercado de trabalho foram a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. Com um grande número de homens enviados para a guerra e, consequentemente, o número de mortos pós-guerra, tornou-se imprescindível a contratação de mulheres para funções tidas anteriormente como exclusivas para o sexo masculino. Com isso, definitivamente as mulheres conquistaram mais espaço no mercado de trabalho. Neste período, nascem os primeiros movimentos feministas e as mulheres conseguem, de forma mais organizada, uma luta por igualdade e oportunidades no trabalho. No Brasil, foi nos anos 70 que a mulher ingressou de maneira mais precisa no mercado de trabalho, com o surgimento dos movimentos sindicais no país. Com a Constituição Federal de 1988, a mulher conquistou a igualdade jurídica, onde passou a ser considerada tão capaz quanto o homem. De acordo com um levantamento feito pela GEM, no ano de 2016, as mulheres chegaram ao patamar de 51,5% da taxa total de empreendedores iniciais, números que mostram um grande fortalecimento do empreendedorismo feminino no país na atualidade.